E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos hoje a mais uma aula de língua portuguesa do sexto ano. Saindo agora do nosso estudo de HQs, história em quadrinhos, onomatopeias, figuras de linguagem, vamos entrar no estudo de poemas. Lembrando que lá na semana 1, quando a gente estudou o gênero música, a gente já teve algum contato com a ideia de poema. Então o poema, ele surgiu há muito tempo atrás, né? Lá com os gregos, né? Foram surgir os primeiros poemas. Depois eles foram, né, se tornando os poemas épicos, né? A Odisseia, né? Homero. Todos esses poemas eles eram épicos. O que é um poema épico? Que ele conta algo grandioso, ele conta um acontecimento gigante, justamente, né, em versos, na forma de versos. Mas, professor, existe poema só em versos? Não, a gente vai ter poema em prosa também. O poema, ele vai conversar com o sentimento. Ele vai ter a ideia de conversar com o sentimento, com o que nós sentimos, com como nós sentimos, a maneira que nós sentimos, da maneira que nós sentimos. Isso é muito importante justamente para que a gente possa entender como é a formação das coisas hoje. Pensa na música, tenta lembrar lá atrás daquela aulinha lá da nossa primeira semana. A música, pessoal, ela é justamente isso. Ela é um poema. Por quê? Ela é escrita em estrofe, ela é escrita em versos. Esses versos são divididos em estrofes, são versos curtos. Professor, mas a gente não pode ter versos largos também, versos compridos? Podemos, lógico que podemos. Na literatura, quase tudo é possível, fofinhos. A gente só tem que entender como que a gente vai fazer essa adaptação, certo? Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente quando a gente vai estudar o poema? Primeira coisa, mente aberta, hein? Não quero saber de você ai, poema. Não faz isso, não faz isso. Abre o coração, vem, é a hora que a gente tem para poder ver alguma coisa diferente, né? A gente poder ver uma musicalidade. Vejam, vocês já sabem o que é musicalidade, vocês já sabem o que é onomatopeia, vocês já sabem o que é rima, vocês já sabem o que é aliteração, assonância, paronomínia. Vejam, vocês já têm esses conhecimentos. Então, quando vocês pegarem o poema na mão de vocês, vocês já vão conseguir fazer a análise. Isto é a construção do sentimento, a construção do conhecimento, né? A gente vai vindo aos poucos, trazendo um conhecimento aos poucos para vocês, justamente porque a gente sabe que não é fácil, né, gente? A gente tem ciência que não é nem um pouco fácil algumas coisas aqui, então a gente, né, vai tornando mais fácil, justamente porque a gente não chega com o assunto no seco. Então, poemas propriamente ditos. O que a gente precisa ter em mente mesmo, pessoal? Sentimento. Ele vai trazer um sentimento. O que mais que a gente precisa ter em mente? Que ele vai ter rimas. Muito bem. O que mais que a gente precisa ter? Conhecimento? Que ele vai ser em estrofes. Que ele vai ter versos. Que ele pode ser musicalizado. Esse conhecimento a gente já tem. Vamos dar continuidade então? Então, né, tanto no poema... O poema é um gênero textual que pode ser escrito conforme, né, rígidas normas. Os poemas de forma fixa ou em versos livres, nos quais mais vale a imagem do que a métrica. Então, o poema rígido, ele vai ser o que a gente chama de soneto. Então, o soneto ele vai ter lá 14 versos, divididos em 2 estrofes com 4 e 2 estrofes com 3. Ele vai ter 9 sílabas poéticas, que é diferente do que vocês já estão acostumados. A gente não vai entrar nisso aqui porque é um pouquinho complicado contar a sílaba poética. Não vamos quebrar porque depois a gente vai estudar outras coisas que tem separação de sílaba, então se eu fizer isso agora vocês vão ficar confusos. E o verso livre, o que é um verso livre? É um poema que ele não vai ter pausa, ele vai ser uma ideia seguida,
ele vai ser um verso grande, composto de várias palavras, diferente da estrutura clássica que a gente tem. Vejam, quando o professor diz, né, a estrutura clássica, não é algo ruim ser uma estrutura clássica, né? Nem tudo que é clássico é ruim, né? Por quê? Porque é o que a gente chama de base. Vejam, se a gente não domina a base, a gente não consegue dar continuidade a tudo. Justamente porque a gente precisa ter um cuidado com a formação. Então, adianta eu chegar para você, aluno do 6º ano, e já trazer um assunto super difícil do ensino médio? Não. Eu tenho que construir uma base. Então, o clássico é a base, e depois nós vamos ter os versos chamados de alexandrinos, chamados de bárbaros, porque eles vão ser gigantes. Gigantes comparados ao quê? Aos clássicos, certo? O poema é um gênero textual relacionado com gêneros literários, ou seja, ele tem a ver com a literatura. Nós vamos ter a presença do eu poético. Quem que é o eu poético? O eu poético é o autor. Ah, é o autor, professor? Não. Então veja, tem uma frase do Fernando Pessoa que ele diz que todo poeta é um fingidor. Por que ele diz que todo poeta é um fingidor? Porque não necessariamente eu preciso ter perdido um grande amor para fazer um poema de quem perdeu um grande amor. Não necessariamente eu preciso ter passado por uma grande provação na minha vida para que eu possa escrever um poema sobre isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fingir. Então toda vez que a gente pega os sertanejos que são mais sofrências, né? Que é aquela dor no coração, esses sertanejos, né? Que a pessoa está sofrendo, ela não está aguentando de dor, de tanto que ela sofre, uma vida infeliz que Jesus Cristo, né? Essa sofrência que ele vem, não necessariamente aconteceu. A pessoa não foi trocada, não foi subestimada, não foi traída, não foi nada. Porém, a partir do momento que eu faço isso, eu começo a tocar pessoas que passaram por isso. Então, uma música que fale sobre uma pessoa que perdeu a pessoa amada, né? Tem um monte de gente que não tá com a pessoa amada. Então a pessoa canta aquela música, né? Então a gente já vê as meninas daí. Ai, essa música ela é feita pra mim, professor. Não, filha, ela não foi feita pra você. Ela foi feita com o intuito de ganhar dinheiro, tá? Né? Você foi uma das que foi atingidas pelo momento de amor. A mesma maneira os meninos, a hora que eles estão lá, né, jogando bola, né, e acertou um passe e tal, né, olha só, professor, né, eu dei um grito lá no campo, né, o cara olhou para mim. Não, filho, ele não olhou para você, ele olhou para qualquer lado. Então, a gente tem que procurar entender o que ele está passando. Todo mundo sente algo. Todo mundo sente tristeza, todo mundo sente alegria, todo mundo sente felicidade, todo mundo sente fome, todo mundo sente melancolia. Então, a partir do momento que você está melancólico e eu passo alguma coisa, você vai se sentir tocado. Então, que nem o professor falou aqui, eu gosto de cachorro, certo? Adoro cachorro, acho cachorro top. Aí tem aquele filme lá, Marley e Eu. Para quem não sabe, spoilers, Marley é o cachorro. O cachorro morre no filme. Gente, aquela cena do cachorro morrendo me destruiu. Por quê? Porque eu gosto de cachorro. Eu acho cachorro um bicho legal pra caramba. Aí eu tava lá assistindo o filme, falei, mó da hora o filme e tal, né? Morreu o cachorro. Falei, que absurdo. Por quê? É uma coisa que mexe comigo, beleza? Por isso que ela vai ser relacionada a um gênero literário. Ela vai mexer com o sentimento. A palavra pode ser lapidada, dissecada, subvertida de acordo com a vontade de quem escreve o poema para assim atingir seu principal fim, impressionar o leitor nele e despertar diferentes sensações. Opa, dá para você destacar essa parte aqui? Copia aí na sua apostila. Copia essa última parte aqui. A palavra pode ser lapidada, dissecada, subvertida de acordo com as vontades de quem escreve o poema para assim atingir seu principal fim. 2 pontos. Impressionar o leitor e nele despertar diferentes sensações. Por que eles fazem isso? A partir desse sistema, ele vai usar as palavras, ele vai construir os verbos, as interjeições, ele vai trazer o sentimento. Para quê? Para que você possa se sentir tocado.
Na música, é a letra da música, é o som que nós temos. Tudo isso vai ter essa parte com você, para que você possa se sentir dessa maneira. Então, vou dar um exemplo com vocês. Vou falar diretamente com quem vai na igreja, né? Galera que tem o contato com a igreja aí. Você já se emocionou durante uma música, num culto ou numa missa? Tá tocando uma música, tocou e você se emocionou. Aquilo que emocionou você, ele veio mexer com um sentimento. Ele veio trabalhar com o seu sentimento. Aquilo te tocou. A partir do momento que a poesia faz a mesma coisa, aquilo está tocando você, certo? Né? Embora seja difícil conceituar a poesia, elemento da subjetividade presente nas mais variadas manifestações artísticas, é possível estabelecer parâmetros que nos ajudem a compreender o poema como gênero textual e suas características. Né? Como gênero, o poema apresenta algumas peculiaridades que diferem dos demais gêneros, né? Que facilitam a sua identificação. Então, o que vai ter ali? O poema vai ter rima, o poema vai ter versos, a rima do poema vai ser A, B, A, B. Professor, o que é isso? Então, né, o João legalzão foi dormir no porão. Veja, o João legalzão foi dormir no porão. Horroroso o meu versinho, mas ó, João, galzão, porão. Fiz uma rima, certo? Por mais que seja uma rima ruim, ainda assim é uma rima. Se engana quem acredita que todo poema é composto por versos e estrofes. Há poemas em prosa, bem como os poemas que aliam elementos visuais à linguagem verbal, contrariando assim a ideia do poema pode prender-se às regras. Então, o poema, pessoal, hoje os poemas contemporâneos a gente vai ter algumas diferenciações. Então, o poema ele pode ser uma imagem. O formato do poema, o poema concreto, ele vai formar outros significados. Então não é só o poema como a forma que a gente consegue conhecer, que a gente lembra, que a gente viu. O poema, ele vem como uma estrutura completamente diferente. Então vamos lá, ó. Cães de Outono, de Mário Quintana. Ao longo das pedras irregulares do calçamento, passavam ventando umas pobres folhas amarelas em pânico, perseguidas de perto por um convite de enterro. Sinistro, tatalando aos pulos cada vez mais perto, e as duas asas tarjadas de negro. Né? Prosa poética de Mário Quintana, do livro, né, Sapo Florido. Então vejam, gente, chão de outono, ao longo das pedras irregulares do calçamento, passavam ventando umas pobres folhas amarelas em pânico. Folha fica em pânico, pessoal? Não, folha não sente pânico. A gente está dando a gente fica em pânico e fica, meu Deus do céu, o que eu faço? A folha não. Então, essa folha, elas estavam ventando. Então, elas estavam... Pensa no vento. Você já viu sabe quando cai folha? Pensa naquele lugar cheio de folha e começa aquele vento forte. E aquelas folhas vão todas rolando. Aquilo ali, ó. Ele estava andando e aquelas folhas rodando pela força do vento. Não quer dizer que elas estavam em pânico, significa que o vento estava forte. Perseguido por um convite de enterro, um convite fúnebre, sinistro, tatalando aos pulos, cada vez mais perto, as duas asas tarjadas de negro. Opa! Você consegue entender do que ele está falando aqui? Ele está falando de um corvo, gente. Ó, sinistro, ó, um convite de enterro, uma árvore agoureira, um corvo, tatalando aos pulos. O corvo vai dando aqueles pulinhos, cada vez mais perto, com duas asas tarjadas de negro. Então o corvo é uma criatura agoureira. Então vejam a linguagem poética que ele colocou aqui para dizer que tá vindo um corvo para perto de mim e eu tô achando isso bizarro pra caramba. É mais ou menos isso que ele quis passar pra gente, certo? Então olha lá, perder a fala diante do abismo é, né, Stumm sein vor den Abgrund ist.
né? To be speechless at the abyss is, né? Perder a habla frente al abismo es, e perder la parole devante l'abime est. Ou seja, todas essas palavras aqui, elas querem dizer exatamente a mesma coisa, né? Perder a fala diante do abismo é normal. Por quê? Porque normal, tanto em alemão, tanto em inglês, quanto em espanhol, quanto em italiano, a palavra normal é igual. Então, perder a fala diante do abismo. Você tem um abismo, você já subiu um morro, você olha aquele abismo gigante, você não sabe o que falar. Então, é normal. Então, ele usou a característica do... Vejam, ó, aonde que é o abismo que ele colocou aqui? Aqui no finalzinho, ó. Aqui é o abismo, aqui é o abismo, aqui é o abismo, aqui é o abismo, aqui é o abismo. E o normal está embaixo, certo? Então, um haikai. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Né? A literatura contemporânea, os poemas de formas fi, como o soneto e a sextília, cederam espaço para formas menos convenientes nas convencionais, que abandonaram a métrica, o verso livre no qual as palavras e seus significados são os substratos do poema. Então, ó, o poema do Paulo Leminski, que é um poeta curitibano, somente 3 versinhos. É o que a gente chama de haikai. Já a gente tem, né, uns outros poemas, né? Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. Eu sinto a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência é essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Viu só? Né? Por muito tempo achei que a ausência é falta. Ele vai tendo uma reflexão sobre, né, o que é cada uma das coisas. Então, né, o poema é, portanto, um gênero textual que apresenta delimitações das quais os gêneros do universo literário com o conto e a crônica. Né? Mas para a poesia pode estar contido ou não um poema, haja vista que todo poema é dotado de lirismo. Lirismo é o ritmo do poema. Né? E não raras as situações, o texto poético esbarra na compreensão do seu leitor, né? E na superposição da imagem, a sua musicalidade e as metáforas. Por isso, a poesia depende da percepção de quem lê o poema, de quem observa. Posso provar isso? Posso. Então vamos ver aqui, Trem de Ferro do Manuel Bandeira, certo? Então olha lá, café com pão, café com pão. Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim. Café com pão, agora sim. Opa, eu estou lendo errado esse poema, por isso que ele não tem sentido. Como que eu tenho que ler? Naquele barulho que a locomotiva faz, aquele tchu. Lembra do som do trem que ele faz aquele tchu? É isso que você tem que ler. Por quê? Porque vai dar musicalidade a ele. Então vamos lá, ó. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa a fumaça, corre cerca, ai seu foguista, bota fogo na formalha, que preciso muita força, muita força, muita força. Oh! Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, de gazeira, debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Então veja, até ela chegar aqui, ó, pode ver que é uma subida, ó. Café com pão, Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Agora veja, ó, muita força, tá na subida. Quando ele desce, ó, aí ele ganha velocidade. Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, dignazeira, debruçada no riacho. Então, ó, o trem estava subindo, então o trem pegou uma descida. Beleza, pessoal? Galera, muito obrigado e até a próxima.